Boa noite, pessoal, tudo bem? O meu nome é Letícia Morim, falo aqui da Unisociesc de Joinville, aqui no bairro Anitta Garibaldi. Eu curso odontologia no período da noite, já estou no quarto semestre e faço parte dessa equipe do projeto Mais Comunidade, dirigido pelo professor Bruno. E essa noite a gente vai iniciar nosso primeiro podcast utilizando a informação de forma prática, com o objetivo realmente de promoção à saúde e expansão de conhecimentos. Boa noite, pessoal. Meu nome é Andréia, sou do curso de Biomedicina e estudo no período da noite. Neste podcast, nos próximos, iremos apresentar diversos temas para expandir o conhecimento de nossos ouvintes, como informações atuais e seguras que serão úteis para o público de todas as idades. Hoje, iremos falar um pouco sobre o tema que chama muita atenção na população atualmente, gerando diversas discussões e pontos de vista. Quanto à automedicação, você sabe o que significa, Letícia? Sim, claro. Automedicação é o ato de ingerir remédios para aliviar sintomas, sem qualquer orientação médica no diagnóstico, sem qualquer prescrição ou acompanhamento do tratamento. O fato interessante é que aqui no Brasil, cerca de 35% dos medicamentos são adquiridos nas farmácias por pessoas que estão se automedicando. E eu penso sobre esse tema que ele é muito interessante realmente. Atualmente as pessoas sentem qualquer dor, nem que seja mínima, e já correm para tomar qualquer remédio que tem guardado dentro da gaveta, né? Sim, exatamente. E essas pessoas não imaginam o perigo que pode representar para a nossa saúde tomar esses medicamentos sem prescrição, entre outros. Sim, sim. Ainda mais hoje que há tantos problemas sistêmicos pelo uso inadequado desses remédios, né? E as pessoas não fazem ideia de que pode causar. Quem nunca em sua vida pesquisou qualquer dorzinha na internet, descobriu que poderia ser um câncer ou até mesmo outra doença? Porém, nessas situações é importante manter-se alerta e, se as dores persistirem, é necessário consultar um especialista. Apenas ele poderá definir um diagnóstico e o tratamento adequado, podendo indicar ou não o uso de certos medicamentos. Sim, sim. E eu acredito que todo tratamento médico ele é individualizado, né? Porque o organismo é bem diferente. O meu organismo pode funcionar um remédio, mas para ti não pode funcionar, né? Para o meu organismo pode funcionar essa dose do remédio, mas para ti não vai funcionar. Tanto é que tem até medicamentos que são medidos pelo peso. E a gente não está querendo dizer que para qualquer sintoma que pode ocorrer, devemos procurar um médico imediatamente. Por exemplo, para dores comuns, como dor muscular, dor de cabeça, febre. Enfim, a gente pode sim fazer o uso dos MIPs sem afetar a nossa saúde. Sim, isso mesmo. Para quem não sabe, os MIPs eles são os medicamentos que são isentos de prescrição, de receitas. Eles são aprovados pelas autoridades sanitárias por tratarem de sintomas e males menores. Normalmente você consegue sem receita, sem precisar ir ao médico. E eles são eficazes contanto que você utilize conforme as orientações constantes de bulas ou rótulos em si. E é importante também ressaltar a parte de tomar corretamente, seguindo a bula daquele fármaco, né? Podendo solicitar o auxílio do farmacêutico nesses casos, se a gente tiver com dúvida. Sim, e o uso responsável desses medicamentos realmente pode trazer benefícios, né? Como a diminuição substancial de custos para a saúde, a otimização de recursos governamentais, diminuição de custos dos usuários, conforto, melhor qualidade de vida e o direito de atuar sobre a própria saúde. Isso mesmo. Falando agora um pouco sobre essa prática, de como ela se tornou tão comum. Então, os especialistas eles acreditam que, com o avanço da tecnologia, da internet e a disponibilidade de informações médicas em diversos lugares, como os sites e redes sociais agora, né, que está tão em alta, se criou então uma forma mais fácil, mais barata das pessoas se autodiagnosticarem e utilizar esses medicamentos por conta própria, né? Evitando de marcar uma consulta super demorada no SUS
ou extremamente cara nos consultórios privados particulares. Fatores que também contribuem para essa prática tão comum entre os brasileiros e pessoas do mundo todo. Sim, sim. E o que muitas pessoas não sabem é que existem diversas complicações também que podem ocorrer se você se automedicar erroneamente, ou sobredosagem, ou algo assim. Eu vou citar alguns exemplos aqui, né, que normalmente acontecem. A intoxicação, que é normalmente quando você toma uma dosagem muito alta de certo medicamento e o nosso organismo ele não resiste a essa sobredosagem. A interação entre medicamentos, né, que seria quando você toma vários e vários medicamentos ao mesmo tempo. O alívio de sintomas, que pode mascarar o diagnóstico correto da doença, que, por exemplo, tu pode estar com um câncer no cérebro ou algo assim, e você toma um remédio para dor de cabeça achando que é apenas uma dor de cabeça. Reações alérgicas também, que você pode ter e por algum motivo não sabe. Dependência, muitas pessoas acabam se tornando dependentes dos medicamentos. Um exemplo são pessoas que têm depressão, que acabam por depender totalmente daquele medicamento sem uma melhora constante na saúde. E resistência ao medicamento, que é um caso muito sério, que acontece com as bactérias, em que o antibiótico acaba se tornando ineficaz ao tratamento da infecção. A automedicação também gera um outro mau hábito, que é o de acumular remédios em casa. Isso pode acontecer de a gente ingerir o medicamento após o vencimento, né? Ou também da gente guardar ele mal armazenado. Por exemplo, remédios que não devem ser expostos ao sol, a gente guarda ele em locais quentes, que perto de janela, que pega sol, ou remédios que devem ser guardados na geladeira, por exemplo, a gente deixa em uma caixa. Isso pode trazer um tratamento ineficaz, né? E as bactérias? Onde você acha que isso encaixa nisso tudo, nesse tema que a gente está falando, Andréia? Então, nós temos algumas bactérias que são benéficas para o nosso organismo, que são a nossa flora bacteriana normal, né? Nas cavidades, e também tem as que são maléficas, que causam processos de inflamação e entre outros, e as que são utilizadas em certos alimentos e bebidas, que servem para fermentação e entre outros. E, assim, eu já ouvi vários relatos de pessoas que conseguem comprar antibióticos sem a prescrição em algumas farmácias, que não são devidamente fiscalizadas, e tomam por conta própria. Mas se o medicamento não for tomado corretamente, a bactéria pode se tornar resistente, ou seja, usar antibiótico por conta própria, usar medicamento durante um longo tempo, pode fazer com que essas bactérias se tornem superbactérias, ou seja, o antibiótico que normalmente funcionaria nela não vai mais funcionar. Sim, e esses antibióticos que têm a função realmente de matar essas bactérias de diferentes formas, acabam que fortalecendo elas e a pessoa continua tomando esses antibióticos achando que está tendo um bom tratamento, mas na verdade só está fortalecendo a bactéria e daí vai precisar de outro antibiótico para que venha a ser eficaz nessa bactéria, né, para matar realmente. E sem o acompanhamento médico, sem o diagnóstico, é, é impossível saber se o remédio realmente está surgindo o efeito naquilo que era para surgir, ou se também pode ser algo psicológico, que acontece muito nas pessoas que se automedicam, né? Por acabar tomando sempre o mesmo remédio para aquela mesma dor de cabeça, às vezes o remédio até perdeu o efeito, mas psicologicamente aquela pessoa tá achando que o remédio realmente é o que está fazendo efeito, né? Enfim, então esse foi o nosso podcast, um tema muito pertinente para esse tempo que a gente está vivendo. E essa prática, além de ser muito comum, é extremamente perigosa, principalmente se é utilizada a longo prazo.
Por isso, a gente tem que sempre estar atento aos sinais, sintomas do nosso corpo e sempre procurar um especialista na área, mesmo que a consulta demore muito, é melhor fazer algo seguro, né? E por hoje é só. Agradecemos todos que estão escutando até agora o nosso podcast e até a próxima.